Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras. Pastor Samuel França. Como vai, meu irmão? Como vai? A paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar com você mais uma vez. Estamos trazendo um estudo a respeito do Natal, a origem do Natal. Já falamos, demos uma palavra introdutória, falamos sobre o porquê do dia 25 de dezembro, porquê do Papai Noel, árvore de Natal, e hoje vamos trazer para você um estudo sobre qual a verdadeira data do Natal. É o nosso estudo de hoje. Muito bem, em primeiro lugar, nós todos devemos entender e lembrar que Jesus nunca comemorou um Natal com os seus discípulos. Esse é um ponto. Aliás, uma palavra que o Senhor nos deixou em Mateus 28:20, ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus mandou comemorar o nascimento dele? Eu pergunto para você. Guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem mandado. Ele mandou comemorar aniversário natalício dele? Por certo, não. O que o nosso Senhor Jesus deixou como ordenança foi a Santa Ceia e também Santa Ceia e o batismo. Foram as duas ordenanças que o nosso Senhor Jesus disse. Os apóstolos jamais ensinaram acerca do Natal. A noite natalina é exclusivamente idólatra. Praticá-lo é pecar contra Deus e buscar sua ira, pois quando vos desviardes do Senhor, o Senhor não será convosco. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Números 14:43 e segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Existe, principalmente nos nossos dias, ensinamentos equivocados, ensinamentos pervertidos e, por que não dizer, heréticos, colocando o homem no centro de todas as coisas. E eu queria lembrar para você, meu irmão, minha irmã, alguns versículos usados como jargão, alguns versículos usados isoladamente do seu contexto, traz confusão e muita confusão. Existe uma passagem em uma das cartas de Timóteo, que Paulo escreveu, é muito clara, e as pessoas usam equivocadamente, dizendo, se nós formos infiel, ele permanecerá fiel. Só usam essa parte do versículo. Então, o que dá a se entender para o ouvinte, para o neófito, para o indouto nas doutrinas, na palavra de Deus? Olha, então eu posso ser infiel à vontade que Deus permanece fiel, mas não é por aí não. Abra sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 2, versículo 11, diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Versículo 12, olha o condicional, se perseverarmos com ele, também reinaremos com ele. Olha o condicional, se o negarmos, também ele nos negará. Isso é bíblico. Agora o versículo 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, só usa uma parte que interessa ao ego do ser humano e é um engodo, é um engano. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Por que não cita o contexto todo? Não é? Isso quer dizer o quê? Quero explicar para você. Quando nós somos infiéis ao Senhor, ele, pela sua natureza, pelo seu atributo moral, que é santo, fiel, ele permanece fiel. Ele está ali. Em Deus não tem sombra de variação, é imutável. Ou seja, nós, quando formos infiéis, ele permanecerá fiel. Quando nós nos arrependermos do nosso pecado, pelo sangue de Jesus, formos perdoados, ele está ali. A fidelidade de Deus está ali. Eu quero trazer aqui um paralelo. Por exemplo, numa união matrimonial, se houve um deslize de uma das partes, de um cônjuge, o cônjuge está ali. Cabe ao cônjuge que sofreu a injustiça, que foi injuriado, ou que o outro foi infiel, ele perdoar ou não. Perdoa ou não. Ou seja, ele pode permanecer fiel ou não, se ele quiser. Mas agora Deus não. Deus sempre permanecerá fiel à sua palavra.
Mas para isso, como diz aqui o versículo 12, se o negarmos, ele também nos negará. Então, só para o nosso entendimento. Eu queria trazer algumas perguntas que não podem ser esquecidas sobre qual a verdadeira data do Natal. Quando foi que Jesus nasceu? Você sabe? Se você souber, você me avisa. Muito bem. O primeiro ponto a se considerar: César Augusto decretou o primeiro recenseamento, sendo Cinério presidente desta região. Está em Lucas capítulo 2, versículos 1 e 2. Isso provavelmente no 4º ano antes de Cristo. Maria e seu marido José subiram a Belém para se recensearem. Jesus nasce em Belém conforme a profecia. Não é possível que a data fosse em dezembro. Impossível, pois haviam pastores no campo. E isto completamente impossível. Sabe por quê? Depois das fortes chuvas de outubro, e os rebanhos não podem sair com a baixa temperatura, sobretudo à noite. Então dezembro já está fora de cogitação. Outra coisa, recenseamentos não se realizam no inverno, pois demandam uma enorme peregrinação e os caminhos seriam muito mais longos e, é claro, difíceis. Ainda de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 5, havia um sacerdote, tempo de Herodes, que era membro da ordem de Abias, cujo nome era Zacarias. A ordem de sacerdotes de Abias era a 8ª a servir no templo. 1 Crônicas 24:10, servindo 8 semanas depois da conclusão da Páscoa. Essa ordem aconteceu no mês de junho ou julho, 6 meses depois, Lucas 1:26, deste ocorrido. Então o anjo Gabriel aparece a Maria, prima de Isabel. Logo, Jesus foi gerado no mês de dezembro ou janeiro, isso no ventre de Maria. Sendo assim, seu nascimento somente é possível entre agosto, setembro ou, quando muito, no início de outubro, no máximo. Herodes foi nomeado rei da Judéia pelo ditador romano em 40 a.C. Eram os últimos movimentos da República Romana, antes do Império iniciar-se em 24 a.C. O reinado terminou com a morte dele no ano 4 a.C. Logo, Jesus necessariamente deveria ter nascido por volta do ano 6 ou no fim do ano 7 a.C., pois já haviam 2 anos que tinham se passado do seu nascimento, quando Herodes ordena o infanticídio. Meu irmão, observa-se que o nosso Senhor Jesus jamais nasceu no mês de dezembro, e nós já estudamos aqui sobre o dia 25 de dezembro. Não é mera coincidência, não. Essa data é uma construção do adversário, de comunidades pagãs que visa confundir os cristãos e fortalecer seus laços com a idolatria e a corrupção. A melhor coisa a fazer é vigiar, repudiar. Quando Efésios capítulo 5, versículo 11, nos diz: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Mais um detalhe que eu quero abrir um parêntese aqui. Muitas pessoas: mas você não pode julgar, porque a Bíblia diz: não julgueis para não ser julgado. Mas é claro, isso é bíblico. Você não pode julgar o irmão você não pode julgar e nem muito menos condenar. Mas as obras dele você pode fazer. Não só pode, como deve. Está aqui. Abra sua Bíblia. Efésios 5:11. Quero repetir o versículo. Não vos comuniqueis, não é nem se associar. Não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Está querendo nos firmar em 1 Pedro 5:8, que diz: sede sóbrios e vigiai, porque Satanás, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas nós temos também a revelação do Senhor. A revelação de Deus diz em Tiago assim: sujeitai-vos. Em outra tradução, submetei-vos, pois, a Deus. Resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Então, para você resistir ao inimigo, você tem que estar fortalecido. Quem tem força e poder contra o inimigo, senão o nosso Deus? Então, sujeitai-vos a Deus, resisti e ele foge. Mais um outro equívoco, que as pessoas querem ser autossuficientes e tomam a costa do adversário.
Você, para resistir o inimigo, tem que se submeter a Deus, ao crivo, à orientação do Senhor. Pense nisso. Então, para concluir, o nosso Senhor, em hipótese alguma, nasceu em dezembro, muito menos no dia 25 deste mês. Nós vamos, amanhã, concluir o nosso estudo. Vamos falar sobre os magos, quem eram os magos, e vamos trazer qual é o significado do Natal para nós cristãos, servos fiéis. Que o Senhor possa continuar abençoando você, sua família. Oremos. Senhor Deus, a Ti clamamos, buscamos o poder, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Senhor, chegou o tempo onde o povo não deve mais cochear entre dois pensamentos. Devemos escolher a quem nós vamos servir, se são as construções humanas ou se é o Deus vivo, verdadeiro, poderoso, o qual nos tem tirado das trevas e tem nos trazido para a maravilhosa luz. A quem vamos servir? As construções, aos modismos, ao mundo divorciado de Deus ou a revelação da palavra? Senhor, nos ajuda, nos fortaleça a cada dia a ser fiéis a Ti, agradando somente a Ti, ó Pai bendito. Como diz a Tua palavra em João 6:38, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E o Senhor tem enviado a você, a sua igreja. Então nós temos que agradar aquele que nos enviou, Jesus. Nos abençoa. E a nossa oração com perdão dos nossos pecados. Amém.